Salve, salve, turminha do segundo ano! Então estamos aqui mais uma vez, mais um encontro para um conteúdo importantíssimo, que é o projeto Genoma Humano. Na verdade, ele é um complemento de conteúdos, né, para cumprir tabela. É para a gente entender tudo o que estávamos estudando sobre a tecnologia do DNA recombinante. Então, o que é o projeto Genoma Humano, qual a importância dele, porque hoje podemos dizer que, principalmente nesse momento hoje, por exemplo, de pandemia que estamos passando, a descoberta do projeto Genoma Humano se fez tão importante. Primeiro, qual o alvo do estudo do projeto Genoma Humano? O DNA. Qual o objetivo? Mapeamento de genes. Então, a partir do momento que os médicos, os pesquisadores sabem o número total de genes, o que cada gene faz, eles podem manipular o DNA somente naquela região do gene de interesse. Então, ele não precisa mexer mais em nada. Então, em outras palavras, projeto Genoma Humano corresponde ao mapeamento do nosso DNA. E aqui eu coloquei algumas características, ó. Ele é responsável por identificar, localizar e compreender a função de todos os genes do nosso organismo. É o manual do ser humano. Então, se o médico, por exemplo, está analisando uma doença X, ele, com a ajuda do projeto Genoma Humano, ele vai saber exatamente qual é o gene responsável pela ocorrência daquela doença. E se ele pode corrigir, e se pode evitar, e assim por diante. Chamamos de terapia gênica. Também foi responsável, ou é responsável, por identificar os genes que provocam doenças. Hoje, talvez, essa aqui seja a maior importância do projeto Genoma Humano. A partir da identificação desses genes responsáveis por doenças, eles podem, por exemplo, não somente evitar, como também tratar de forma mais específica. Sabendo o gene em que ocorre determinada doença, ele sabe exatamente onde precisa ir alterar ou manipular ou deletar aquele gene no DNA, ok? Então, olha, aqui eu coloquei como se fosse um avanço, né, dos estudos do projeto Genoma Humano. Por mais que a gente diga, projeto Genoma Humano, então o homem é o centro, mas na verdade as pesquisas não começaram com a espécie humana, começaram com outras espécies de seres vivos, devido a um DNA mais simples, devido ao número de genes menor. Então, o primeiro mapeamento, na verdade, foi feito lá em 1976, e esse mapeamento, na verdade, foi de um vírus. Então, um vírus que, nesse caso, apresenta um material genético menor e mais simples, foi muito mais fácil para eles começarem o mapeamento a partir desse vírus, que hoje eles chamam de X174. Logo depois vieram bactérias, então eu destaquei aqui em 1995 a primeira bactéria que foi mapeada geneticamente, ou seja, eles conseguiram identificar todos os genes dessa bactéria. E sim, em 2000, na verdade os estudos começaram antes, né? Começaram lá por volta de 1980, 1985, mas somente em 2000 o genoma humano foi sequenciado. E hoje, a partir desse projeto, ficou descoberto que apenas 2% do nossos genes ou do nosso DNA é codificante. O que isso quer dizer? Lembra exon e intron? Do nosso DNA, apenas 2% é exon, o restante é intron. E aí eu já comentei com vocês, né, já vimos em aulas anteriores, que algumas literaturas chamavam os introns de DNA lixo. Por que DNA lixo? Porque ele não é responsável por codificar proteínas. Só que, gente, muito cuidado, tá? Ele, na verdade, hoje, esse termo lixo para o intron está em desuso. Sempre fazemos referência em aula, porque pode ser que vocês encontrem alguma questão. Mas intron não é DNA lixo, não. Por que chamavam de DNA lixo? Porque como é um DNA não codificante, para muitos especialistas, mesmo que ocorra uma mutação nesse DNA, não vai ter alteração nenhuma. E nesse caso, ficou comprovado que uma mutação em um intron pode sim trazer prejuízos tanto naquela geração quanto em gerações futuras. Então, isso daqui foi importante. Outro detalhe,
Por meio do mapeamento genético humano, ficou descoberto que nós temos cerca de 18 a 22 mil genes, e como eu disse, esses genes responsáveis por características distintas, desde a minha estatura, por exemplo, cor de pele, cabelos, olhos, como uma doença que pode ser representada como a diabetes, por exemplo. Então, eles sabem exatamente qual o gene em que ocorre essa falha para que o indivíduo tenha diabetes. É o exemplo de uma doença, obviamente. Nós temos diversas outras. Por isso a importância do projeto Genoma Humano. Destaquei aqui, obviamente, a importância de 2 pesquisadores que iniciaram o processo de sequenciamento, porque, na verdade, eles descobriram que se fazia necessário o mapeamento para que eles pudessem exatamente manipular o DNA no local de interesse. Não precisasse, por exemplo, manipular o DNA inteiro. Então, Walter Gilbert e Frederick Sanger, eles receberam um prêmio em 1980 por descobrir justamente os métodos de sequenciamento. Walter conseguiu o método químico e Frederick o método enzimático. Na verdade, esse método enzimático e químico corresponde a separar a molécula de DNA com uma enzima, que seria, nesse caso, as enzimas responsáveis pelo corte das pontes de hidrogênio, como as polimerases, e separando as fitas. Essas fitas, que seriam fitas moldes, com a ajuda de outra enzima, vai ter a produção de um primer e, consequentemente, dessa nova fita. Então, dessa maneira, o DNA, por exemplo, ele consegue se replicar, e a partir desse estudo e da utilização de enzimas, eles demonstraram que é possível, sim, eles escolherem somente um gene de interesse, desde que a enzima seja específica para aquele gene. Então, na verdade, os processos biotecnológicos avançaram muito. Daqui, por exemplo, até o mapeamento daquele fago, daquele vírus lá, então, software, né, programas de computadores, programas biotecnológicos permitiram o avanço dos estudos do projeto Genoma Humano. Lembrando, o alvo é o DNA. Mas, na verdade, o DNA é representado pelo cromossomo, e aí eu fiz questão de colocar aqui o telômero, né, que já falamos em aulas passadas. Ele é responsável pela proteção, digamos assim, desse material genético, evitando o desgaste. Só que, infelizmente, a enzima que é responsável por renovar o telômero, que é a telomerase, acaba não funcionando corretamente para a gente, e sim para células cancerígenas, por exemplo. Então, isso faz com que o envelhecimento ocorra. E acreditem, tá? Por meio desses processos de mapeamento, processos biotecnológicos, eles já tentaram descobrir como é que essa telomerase consegue funcionar para a gente, não para que tenhamos vida imortal, mas sim para retardar um pouco os efeitos do envelhecimento. Até agora, infelizmente, não conseguiram, mas vamos torcer para que em breve isso aconteça, para que esses efeitos do envelhecimento, isso eu falo não somente estética, tá? Eu falo em doenças também, obviamente os dois, né? Precisamos dos dois, mas para que isso seja retardado, de forma geral. E aqui a célula, o núcleo da célula eucarionte, que é onde encontramos o DNA. Principais descobertas, tá? Isso daqui é importante. Tem esse material aí no livro de vocês. Vocês podem dar uma olhadinha, tá numa resolução melhor, mas eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes, ó. Por meio do projeto Genoma Humano foi descoberto que 90% dos nossos genes correspondem ao genoma de um camundongo. E hoje, é por isso que nós entendemos que hoje eles são utilizados, por exemplo, como cobaias em laboratórios. Só que o projeto Genoma Humano veio mostrar que outras espécies animais compartilham mais genes do que o camundongo. Só que é inviável usar em laboratório. Um bovino, por exemplo, uma vaca, compartilha mais genes do que um camundongo. Mas aí imaginem, uma vaca em laboratório, a quantidade de fezes e urina que ela produz, a quantidade de medicamento, né, de protótipo que eles iriam ter que usar nesse bovino, então iria dar mais trabalho. E sem falar na dor, no sofrimento. Em caso, por exemplo, de morte do animal devido a algum procedimento realizado, o sofrimento fica mais visível. Então, nesse caso, é inviável usar esses animais maiores. E aqui diversas outras características também, como os 25 mil genes que nós podemos apresentar.
Olha, hoje as literaturas variam no número de genes encontrado na espécie humana. Vocês podem encontrar desde 18 mil genes até 25 mil genes. Então, o SARS, por exemplo, trouxe 20 mil genes. 25, desculpa. Mas vocês podem encontrar uma variação aí muito grande nas outras literaturas, tá? Nesse caso, aquele outro ali que eu achei importante a gente destacar, que alguns genes humanos estão presentes em bactérias, por isso que bactérias são utilizadas também nos processos biotecnológicos. Uma bactéria foi utilizada para produzir insulina humana. Como assim? Introduzir um gene humano na bactéria. Isso só é possível justamente devido a essa compatibilidade de alguns genes entre procariontes e humanos, ok? Então, projeto Genoma Humano, importantíssimo para os estudos, importantíssimos para que eles possam ter esse controle de algumas doenças. Aqui eu coloquei uma observação, né, bem importante para a gente fechar essa ideia inicial. A informação advinda do projeto deve servir para proteger e melhorar a saúde, ou seja, curar ou prevenir doenças. Por que eu coloquei essa aqui para a gente encerrar? Porque, na verdade, o medo da ética, da bioética, é que muitos especialistas utilizem o projeto Genoma Humano com outros fins. Por exemplo, para criar um ser humano perfeito, seja em estética, seja sem doença. E ainda há outra preocupação também. Imagina se algumas empresas exigem o seu mapeamento para verificar se você tem algum gene ou se você tem predisposição de gene ativo para uma doença X, como câncer, por exemplo. Então, você vai fazer uma entrevista de emprego, você se destacou diante de, sei lá, centenas de candidatos, mas quando a empresa pegou lá o seu relatório, o seu mapeamento genético exigido pela empresa, tem lá um gene X que é responsável pelo desenvolvimento de tal doença. E aí você acaba sendo excluído porque apresenta esse gene. Então, na verdade, a bioética vem fiscalizando, vem controlando esses riscos, esses pontos negativos da descoberta e do mapeamento do nosso DNA. Então, mas é importante que vocês entendam, não é que ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal também. Mas sabendo que para o mal, ou seja, para criar esses super-humanos sem defeitos, é tudo clandestino. Eles não fazem com a liberação da ciência, não. Então, aqui ele só mostra de que maneira eles podem acabar controlando um gene desse, por exemplo, que está presente no indivíduo, e que, teoricamente, a ciência pode controlar a doença. Então, eles, na verdade, pegam as células do paciente, utilizam um vírus como vetor, introduz esse material genético no vírus e pega o vírus, introduz numa célula humana para que ele possa, por exemplo, garantir esse processo de replicação. Então, são processos muito importantes e bastante utilizados hoje na biotecnologia. A própria criação das vacinas, por exemplo, do Covid-19, são processos biotecnológicos, são processos de manipulação do DNA. Então, tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. E eu ainda aposto, não talvez para esse ano, né, mas para o próximo ano, os vestibulares abordarem muito processos biotecnológicos, processos de imunidade, ou seja, de reações do corpo. Isso não somente devido ao momento que estamos passando, mas como forma de alerta também. Então, encerramos por aqui, tá? Essa aqui é a aulinha do terceiro ano. Encerramos por aqui. Fiquem com as atividades. Qualquer dúvida, na próxima aula presencial, não, na próxima aula ao vivo pelo Meet, nós tiramos dúvidas, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima.